a introdução aos ADRs, né, os meios alternativos, no âmbito do poder público. Os ADRs são mecanismos utilizados para resolver conflitos fora do processo judicial tradicional, buscando soluções mais rápidas, eficientes e colaborativas. Seu objetivo é reduzir a litigiosidade, promover o diálogo e oferecer métodos adequados ao tipo de disputa. Então, quais são as principais modalidades? A mediação, que é conduzida por um mediador imparcial, favorece a comunicação entre as partes para que elas mesmas construam um acordo. É usado em conflitos continuados, como família, contratos, relações institucionais, ou seja, situações em que as partes já se conhecem, né? O 165 do CPC fala sobre isso, tem a definição. E o conciliador é aquele que atua de uma forma mais ativa, podendo sugerir propostas, utilizada em conflitos mais simples e pontuais, consumo, pequenos litígios, etc. A arbitragem. As partes escolhem um árbitro ou tribunal arbitral para decidir o caso. A decisão final, o laudo arbitral, ele tem força de sentença judicial, que é o 515, inciso 7. Comum em contratos empresariais e societários, e no Brasil também possível com o poder público em matéria patrimonial disponível. Negociação, uma solução construída diretamente entre as partes, com ou sem advogados. Alto grau de autonomia e flexibilidade. Então, veja, fazendo uma comparação entre todos, nós temos a negociação, um contato direto entre as partes, por meio de processos de conversação. As partes procuram fazer concessões recíprocas, em razão emocional e muitas vezes da falta de habilidade dessas partes para chegar a uma solução. A negociação acaba se frustrando, razão pela qual escolhe a modalidade que é a mediação. Não há lei específica, uma vez que é extrajudicial 100%. Então, veja, a negociação é 100% extrajudicial. Vamos tentar fazer uma solução negociada? É fora da seara do judiciário. Vamos. O que nós conseguimos convencionar efetivamente nessa situação? Quais são os pontos de entrave? Quais são os pontos em que podemos dialogar e tentar dirimir aí as dúvidas, os pontos de entrave e chegar num denominador comum, ok? Essa é a negociação. Mediação, a figura de um terceiro. O mediador é aquele que age como um facilitador. O objetivo da mediação é restabelecer a comunicação entre as partes. O mediador auxilia as pessoas em conflito a identificarem por si mesmas alternativas de benefício mútuo, indicadas para as hipóteses em que se desejem preservar ou restaurar vínculos. Ou seja, aquelas situações em que a pauta subjetiva interfere diretamente na objetiva. O terceiro apenas ouve as versões das partes. Por isso, essa figura funciona como um agente facilitador, já que procura para as arestas sem, em hipótese alguma, apresentar seu ponto de vista, suas soluções ou ainda fazer propostas, né? Espectador, facilitador. Então, em especial, nos seus artigos 165 a 175, nós temos a mediação. Conciliação. Inclui a figura de um conciliador. Intermediador, aponta uma postura mais ativa. Ele não apenas facilita o entendimento entre as partes, mas principalmente interage entre elas. Apresenta soluções, busca caminhos não pensados por elas antes, faz propostas, adverte-as de que determinada proposta está muito elevada ou de que outra está muito baixa. Nesta segunda modalidade, no direito brasileiro, o intermediador ativo recebe o nome de conciliador, indicado para conflitos puramente patrimoniais, né? No CPC, nos seus artigos 165 a 175. A arbitragem inclui a figura de um terceiro, que é o árbitro. Uma crucial diferença entre as posturas do árbitro e do mediador. Enquanto o primeiro tem efetivamente o poder de decisão, né, o árbitro, o segundo pode sugerir, aconselhar as partes na tentativa de facilitar o acordo e não de decidir a controvérsia. Além de ouvir as versões das partes e tentar uma solução consensual, interagindo com elas, o árbitro deve proferir uma decisão de natureza impositiva, caso uma alternativa conciliatória não seja alcançada. Ou seja, é uma decisão impositiva. Por isso que ela tem eficácia de título executivo judicial. Porque ela faz
coisa julgada, teoricamente, né? Aquela matéria, ela não é mais questionável, é inapelável. Não faz sim coisa julgada, porque é um tema que já foi decidido, e tem, eu não sei se é nessa aula ou tem uma delas que a gente vai falar um pouquinho mais de arbitragem, tá? E o Código de Processo Civil deve observar o prazo até 1 ano que ela entre em vigor. Ok. Vantagens, então, desses meios alternativos. Claro, celeridade, uma flexibilidade procedimental, uma redução de custos, preservação das relações entre as partes, confidencialidade, especialmente na mediação e na arbitragem, e desjudicialização, e diminuição na carga do judiciário. Nós sabemos, né, que o judiciário é muito moroso, que um processo demora muito, então se você consegue pular da via judicial, certamente o desdobramento daquele quadro vai ser mais rápido, naquele caso. Né? No Brasil, foi ampliado essas normas, né? Nós temos a lei de arbitragem, que é a 9307 de 96, com alterações implementadas pela lei 13129 de 2015. Nós temos também a lei de mediação, que é a lei 13140 de 2015, permite mediação com entes públicos. E o decreto 10.025 de 19, que regula a arbitragem em infraestrutura, ok? Então, o Estado pode utilizar essas ADRs em questões patrimoniais disponíveis, como contratos administrativos, PPPs, concessões e obras de infraestrutura. Então, elas são presentes nesses campos, né? Então, veja, eu tenho uma parceria público-privada, eu tenho uma concessão administrativa de uma rodovia, de uma área do metrô, um contrato que foi pactuado, que está tendo algum ponto de entrave pelo operador, pelo executor. Posso ter ADR, resolver amigavelmente? Posso, uma mediação, né? Isso vai estar positivado no contrato administrativo que foi veiculado, e você vai poder dirimir aquele ponto de entrave. Então, os ADRs buscam tornar a solução de conflitos mais eficiente, consensual e adequada, oferecendo caminhos alternativos ao judiciário e promovendo uma cultura de pacificação social, ok? Uma cultura, portanto, de pacificação social. Quais são os meios adequados de solução de conflitos? Então, a mediação, o mediador facilita o diálogo, não sugere soluções. A participação das partes, ela é alta, elas constroem a solução, a mediação. O acordo depende da vontade das partes, ela é geralmente confidencial, o custo é baixo, o tempo é rápido, né? Esses conflitos contínuos, contratos complexos na administração pública pode ter a mediação também, há uma solução colaborativa e é permitido pela lei 13.140 de 2015, tá? Conciliação é uma solução também consensual, ele atua de forma mais ativa, o conciliador, podendo sugerir propostas. Ela é moderada, né? Podem aceitar essas propostas, o acordo depende da vontade das partes, geralmente ela é confidencial, o custo é baixo, ela é muito rápida, conflitos simples, eventuais, consumo, pequenas controvérsias, o acordo sugerido e ajustado, e sim, pode, em situações e procedimentos administrativos perante o poder público, tá? A arbitragem, ela tem uma natureza já adversarial. Veja, é uma decisão imposta pelo árbitro. Então, é diferente. Elas já são vistas como parte contrapostas, né? O árbitro julga o caso e decide como um juiz privado. A participação das partes menor, a decisão é tomada pelo árbitro, a sentença arbitral é obrigatória e tem força de sentença judicial, ela pode ser confidencial se houver previsão, alto a moderado o custo, variável, geralmente mais rápido que o judiciário, o tempo, né? Geralmente é mais rápido, conflitos técnicos empresariais, societários e contratos públicos, são situações que permitem que ensejam a arbitragem, a decisão ela é definitiva, em matérias patrimoniais disponíveis ela cabe, né? A negociação ela é consensual, não há terceiro, né? Elas negociam diretamente,
tem autonomia plena, depende de vontade das partes, o custo é muito baixo, o tempo é muito rápido, situações simples ou estratégicas, é um consenso direto, né? E, sim, em tratativas administrativas, ok? É possível a negociação com o poder público em tratativas administrativas, ok? Então, esses meios alternativos têm se tornado instrumentos fundamentais na administração moderna, especialmente diante da necessidade de aumentar a eficiência. Ana Lúcia, deixa eu perguntar, acho que você acabou de entrar, né? Sim, acabei de entrar. Qual que é o seu e-mail, por favor? É Ana Lúcia M. Fonseca @gmail.com. Tá, Ana Lúcia M. Fonseca @gmail.com. Ok. Isso. Vou passar para você os slides, tá? Muito obrigada. Vocês receberam, Andréia? Já? Não ainda? Professor, não chegou para mim ainda, não. Não? Não, eu fui verificar enquanto a Ana estava passando o dela, não veio. Estranho. Chegou, eu não sei se chegou para alguém. Para mim, não. Fala de novo, Andréia. É o meu nome, tá? Então é Pra mim André. chegou assim. O seu chegou, Ana? Sim, eu tô com o microfone fechado porque tem obra aqui do lado. Andréa V. Romero P. Já achei. @hotmail. Ana Fuser. Fuser Ana, né? Fuser Ana, gmail.com. Estou mandando de novo. Que estranho. Eu não entro. E aí, turma, se chegou? O meu chegou sim, professor. Obrigada. Obrigado. Então pode ter caído no spam, né, professor? Eu vou dar uma olhada. Bom, vamos lá. Então, seguindo aqui, turma. A redução da judicialização, né? A utilização da mediação, conciliação e arbitragem diminui o número de ações contra e entre entes públicos, aliviando a sobrecarga do judiciário e permitindo soluções mais rápidas. Celeridade e eficiência. As ADRs permitem resolver conflitos em prazos muito menores do que os processos judiciais tradicionais, especialmente em contratos de grande complexidade, como concessões, PPPs, obras de infraestrutura, contratos administrativos de alto valor. Ou seja, a lógica qual é? A lógica é facilitar a resolução dos conflitos. A concessão, vocês acreditam que claro que vai ter um problema, vai ter um valor que vai ser discutido no contrato administrativo que precisa ser discutida, teve uma cláusula exorbitante, ou algo leonina, teve uma autorização no valor da tarifa do pedágio, ou no valor da tarifa do metrô. Vira e mexe, a gente vê isso, não vê nos noticiários? E aí o que acontece? Dá problema. Entre a concessionária e o poder público. Pode ter uma mediação entre eles? Pode, claro, certamente, é importante. Por quê? Porque, de uma certa forma, são serviços essenciais. Por serem serviços essenciais, eles não podem parar. Uma greve nesse tipo de serviço impacta, como um todo, a população, a sociedade. E muitas vezes nós, vira e mexe, nos deparamos nos noticiários com questões dessa natureza. Ou seja, que vai ter greve, que vai atrapalhar, que as coisas vão parar. Então, é extremamente importante que nós saibamos que essas situações acontecem, são naturais, né? Ou seja, a mediação ela é extremamente relevante para que nós consigamos efetivamente mitigar os problemas, tá? Então, economia de recursos públicos. Ao evitar longas disputas, a administração reduz gastos com custas, com honorários, com atrasos e paralisação de projetos essenciais. Melhoria da governança e gestão contratual. A adoção de câmaras de prevenção e resolução administrativa traz maior previsibilidade, um ambiente jurídico mais estável, segurança para investidores
público-privados e fortalecimento da confiança nas parcerias público-privadas. Fortalecimento da cultura consensual no setor público. Então, esses meios alternativos incentivam a administração a atuar de forma mais colaborativa e menos adversarial, aproximando-se de práticas modernas de gestão pública e fomentando um ambiente de diálogo institucional. Né? Especialização técnica. Na arbitragem e em câmaras especializadas, são analisados por profissionais técnicos de alta qualidade, né? E evita equívocos em matérias complexas, como engenharia, regulação, contratos. Imagina, você tem uma grande obra pública sendo construída. Teve um ponto de entrave lá na empreiteira. Você acha que o juiz ele vai ter conhecimento para analisar aquilo? Ele é técnico em leis, ele tem domínio de legislação, ele não tem domínio de parte de engenharia, de estrutura, apesar de, com o tempo, for pegar vai vendo perícia, vai vendo alguma coisa, vai desenvolvendo uma certa habilidade, mas assim, não é preparado para isso, não é uma pessoa preparada para isso. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você vai num ambiente desse, específico que você tem, o profissional técnico gabaritado, nesse sentido, certamente a decisão que for perpetrada, que for praticada, vai ser uma decisão mais consentânea com o dado de realidade que se almeja, ok? Bom, conformidade com a legislação, então. O uso de ADRs é amparado por normas como a lei de mediação, a lei de arbitragem, né? Houve algumas alterações praticadas pela lei 13.129 de 2015, o decreto 10.025 de 19, que é a arbitragem em infraestrutura, e lei de licitações e contratos administrativos. Vamos ver essa lei 10.025 de 2000 e decreto, né? Arbitragem para dirimir litígios que envolvam a administração. Ó, vamos lá. É uma lei importante. Dispõe sobre arbitragem para dirimir litígios que envolvam a administração pública federal nos setores portuário, de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. Ok? Então, vamos lá. Esta lei dispõe sobre a arbitragem no âmbito do setor portuário, de transportes rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário, para dirimir litígios que envolvam a União ou as entidades da administração pública federal e concessionários, subconcessionários, permissionários, arrendatários, autorizatários ou operadores portuários. Objeto da arbitragem. Poderão ser submetidas à arbitragem as controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis. Para fins desse decreto, consideram-se as controvérsias, entre outras, as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes da extinção ou de transferência do contrato de parceria, o inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a incidência de suas penalidades e o seu cálculo. Regras do procedimento arbitral. A arbitragem de que trata esse decreto observará as seguintes condições. Será exclusivamente admitida a arbitragem de direito. As regras de direito material para fundamentar a decisão serão as da legislação brasileira. A arbitragem será realizada no Brasil e em língua portuguesa. As informações sobre o processo de arbitragem serão públicas, salvadas aquelas de segredo industrial, comercial e sigilosas, preferencialmente institucional. Uma câmara arbitral previamente credenciada pela AGU deverá ser escolhida para compor o litígio. A decisão contestada deve ser definitiva, aquela insuscetível de reforma por meio de recurso administrativo, né? A Câmara Arbitral fornece acesso às informações que trata o 4, né? Processo de arbitragem, fornecer essas informações. Fica vedada a arbitragem por equidade. Antes da submissão desses litígios, poderá ser acordada entre as partes a adoção alternativa de outros meios adequados, ou a submissão à prevenção e resolução de conflitos da AGU, tá? Convenção de arbitragem. Então, cláusula compromissória. O que é essa cláusula compromissória? Os contratos de parceria abrangidos por este decreto poderão conter
cláusula compromissória ou cláusula que discipline a adoção alternativa de outros meios. Essa cláusula constará de forma destacada no contrato, estabelecerá critérios para a submissão de litígios à arbitragem, definirá se a arbitragem é institucional ou ad hoc para o ato, remeterá a obrigatoriedade de cumprimento das disposições deste decreto. Na hipótese de arbitragem institucional, se a Câmara não for definida previamente, a cláusula compromissória deverá estabelecer o momento, o critério e o procedimento da escolha, tá? Dessas credenciais. Os contratos que não tiverem cláusula compromissória ou possibilidade de adoção poderão ser adiados, desde que seja estabelecido entre as partes. Do compromisso arbitral. Na hipótese de ausência de cláusula compromissória, a Administração Pública Federal, para decidir sobre a celebração, avaliará as vantagens e desvantagens da arbitragem no caso concreto, né? De preferência, aspectos eminentemente técnicos, né? Então, será dada preferência à arbitragem nas hipóteses em que essa divergência seja em aspectos técnicos, sempre que a demora ou solução possa gerar prejuízo à prestação adequada ou à operação de infraestrutura, ou para inibir investimentos considerados prioritários. O compromisso arbitral poderá ser firmado independentemente de celebração prévia de termo aditivo, caso já tenha sido proposta a ação judicial por quaisquer das partes. Além dessas condições, antes da celebração, o órgão da AGU emitirá manifestação perante o Poder Judiciário. A submissão do litígio à arbitragem ocorrerá por compromisso arbitral ou judicial ou extrajudicial, e o objeto, né, vai ser indicado. A petição de homologação de acordo ao juiz observará o disposto nesta lei. Né? São cláusulas obrigatórias do compromisso arbitral, a determinação do local onde vai dar a arbitragem, a obrigatoriedade de cumprimento desse decreto. Turma, vocês já tinham lido esse decreto ou não? Não, né? Eu acredito que a maioria não tenha lido, né? Então vamos só terminar aqui que já está acabando. As custas e as despesas, né, serão antecipadas e restituídas conforme deliberação em instância. Custas de instância arbitral, adiantamento de honorários arbitrais. Considera-se como contratado o concessionário, o subconcessionário, o permissionário, o arrendatário, o autorizatário e o operador portuário. Na hipótese de sucumbência recíproca, as partes arcarão com os custos da arbitragem. As despesas decorrentes dessa contratação serão de responsabilidade das partes e não serão restituídas ao final do procedimento arbitral. As decisões condenatórias estabelecerão a forma de atualização, observada a legislação de regência. E, na hipótese de condenação em honorários advocatícios, tem as regras do artigo 85, né, excluído o ressarcimento por qualquer das partes. A restituição das custas e das despesas poderá observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 15, tá? Credenciamento da escolha da Câmara Arbitral. O credenciamento da Câmara Arbitral será realizado pela AGU e dependerá do atendimento dos seguintes. Ou seja, qual vai ser a Câmara Arbitral que eu vou fazer? Então, quem faz esse filtro é a AGU. Então, aquela credenciada pela AGU vai ser possível que ela permita estar em funcionamento regular como Câmara Arbitral no mínimo 3 anos, ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na condução de procedimentos arbitrais, possuir um regulamento próprio disponível em língua portuguesa. O cadastro dessas câmaras em futuras convenções de arbitragem e não caracteriza vínculo contratual e as câmaras, tá? Não é vínculo, ou seja, está cadastrado, então, se houver eventualmente necessidade, vai acionar, tá? A AGU disciplinará a forma dessa comprovação e outras formas de câmaras arbitrais. A convenção de arbitragem poderá estipular que a indicação da Câmara será feita pelo contratado ou de outras câmaras. A Administração Pública Federal poderá, em 15 dias, manifestar objeção à Câmara escolhida, ou seja, ser contrária, e a parte indicará outra. A indicação da Câmara e a sua eventual objeção por correspondência, né? Ainda que essa cláusula estabeleça que será promovida após a celebração. A Câmara Arbitral indicada pode ser substituída
desde que haja anuência e termo de parceria. Então, os árbitros serão escolhidos nos termos estabelecidos nesta conversão, tendo os requisitos: estar no gozo de plena capacidade civil, de ter conhecimento compatível com a natureza do litígio, não ter com as partes ou com o litígio que lhe for submetido relações que caracterizem as hipóteses de impedimento ou suspeição do Código de Processo Civil, ou situações de conflito de interesses previstas em lei ou diretrizes aceitas e regras de instituição arbitral escolhida. O ingresso no país de árbitros de equipes, exclusivamente para participação em audiências, hipótese de visita dos negócios. Da reapresentação da administração federal direta e indireta. A União e as entidades da administração pública federal serão representadas perante o juízo arbitral por membros da AGU, conforme suas competências constitucionais e legais. Essas comunicações ou as entidades deverão assegurar essa ciência inequívoca. A União pode intervir nessas causas arbitrais que trata este decreto. Do assessoramento técnico. Pode requisitar parecer técnico dos órgãos e expertise no litígio. A sentença arbitral, condenatória, ou que põe obrigação pecuniária, relativa a essas despesas, por meio de expedição de precatório de requisição de pequeno valor, né? Desde que seja estabelecido acordo entre as partes, por meio de instrumento previsto no contrato, mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro, compensação de haveres de natureza tributária e atribuição a terceiro admitidas, né? Não se aplica às arbitragens que tenham sido objeto de convenção de arbitragem anteriormente à data, desde que seja estabelecido, poderão ser adotados para arbitragens que tenham sido objeto de convenção firmada, tá? Então, é uma lei importante, tá? Esse decreto, portanto, trabalha com essas questões. Tudo bem, turma? Então, mais uma aí para o arcabouço de vocês, tá? Então, Constituição Federal e administração consensual. A Constituição Federal de 88 fornece os fundamentos para a utilização de métodos adequados, ainda que não trate expressamente da mediação ou da arbitragem no setor público. Esses fundamentos decorrem desses princípios constitucionais que orientam a atuação estatal e legitimam a adoção de práticas consensuais, né? Quais são os princípios que fundamentam os ADRs? O princípio da eficiência impõe à administração a adoção de mecanismos céleres e menos onerosos para resolver essas disputas. Eu vou melhorar a gestão e acesso à justiça, permite meios alternativos que não excluam a apreciação, complementam e não substituem o judiciário. Duração razoável do processo, garante o direito a uma solução rápida dos conflitos. Adoção de procedimentos mais eficientes, como mediação, conciliação e arbitragem. O artigo 174, Estado como agente normativo e regulador. Autoriza o Estado a fomentar práticas de cooperação e mecanismos que promovam o desenvolvimento compatíveis com uma administração moderna e colaborativa. E separação dos poderes, esses métodos como formas extrajudiciais para a atuação do judiciário, ok? Então, administração pública consensual, diálogo, cooperação, participação social e resolução não adversarial. Não é um adversário. Veja, você não é meu inimigo. Essa é a lógica, que você tenta, na verdade, resolver de forma amigável. Esse movimento ele é reforçado pelo Supremo, uma mais negocial, aberta à mediação, a conciliação, acordos administrativos e arbitragem em contratos públicos. Legislação infraconstitucional concretiza esse modelo. É aquela que possibilita que leis estruturem esses ADRs, como a arbitragem, alterações fomentadas pela Lei 13.129, autoriza em questões patrimoniais disponíveis. A mediação, ela regula a mediação envolvendo entes públicos e câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, regula a arbitragem em contratos de infraestrutura, como acabamos de ver, e estimula mecanismos em todas as fases do processo, tá? Aplicação no setor público, então. A lei de arbitragem, após essas alterações pela Lei 13.129, consolidou a possibilidade de utilização da arbitragem. O Estado passou a poder submeter seus conflitos a árbitros, desde que respeitados os limites constitucionais e legais, tá? Então, Lei 13.129 de 2015,
fez alterações pontuais na lei de arbitragem. Permissão expressa. A administração pública pode utilizar a arbitragem, e essa regra é específica, né, para direitos patrimoniais disponíveis, né, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, indenizações contratuais, questões de pagamento, atrasos de obra e cláusulas econômicas financeiras de PPP, tá? Então, toda vez que nós estivermos diante desses direitos patrimoniais disponíveis, pessoal, nós estamos vendo o que acontece. A possibilidade de você fazer essa alteração. Por que é disponível? Porque eu posso dispor. Por que eu posso dispor? Porque aquilo é de natureza pecuniária. Então, se é algo de natureza pecuniária, eu posso abrir mão, eu posso transacionar, eu posso, eventualmente, convencionar com as partes, tá? Então, cláusulas econômicas, esse reequilíbrio e indenizações contratuais. A arbitragem, ela deve ser de direito, né? Não pode ser por equidade. Uma publicidade obrigatória, devem ser públicos esses atos e tem que preservar a confidencialidade, tá? Entre as partes. O que é algo que é confidencial? Algo que não vem a lume, algo que não é divulgado. Essa é uma regra. Então, quando você está fazendo uma tratativa comercial internacional, por exemplo, você faz um documento que é um NDA, é um documento de não divulgação de um acordo de confidencialidade, Non-Disclosure Agreement, um acordo Professor, Oi. Desculpa te interromper, que eu não estou achando um negócio para levantar a mão aqui. Claro. Posso tirar uma dúvida com o senhor? Claro. Porque é permitido, qual é o dispositivo legal que permite a confidencialidade de uma questão pública? Porque é o interesse, assim, por mais que seja uma questão pecuniária, é de interesse público, né? Sim, claro, porque aí você tem questões que, teoricamente, tem que ter a transparência, né? Mas publicidade é obrigatória, né? Então, devem ser públicos, mesmo que o procedimento preserve confidencialidade, olha só. Então, veja, tem que ser publicizado. Então, teoricamente, não é para ter essa confidencialidade. Mas, assim, qualquer tratativa, você sabe, seja poder público, seja na iniciativa privada, você tem que ter esse acordo de confidencialidade, que é um dos atos iniciais. Na contratação no poder público, você faz geralmente por licitação, né? Nós sabemos justamente para ter a rastreabilidade e o rastro, e que a regra é a transparência, é a divulgação, e por isso que nós temos os portais nacionais de contratações públicas, né? O portal PNCP, justamente para demonstrar para o público, para os cidadãos. Temos a questão da transparência ativa e da transparência passiva. Aqui em São Paulo, na prefeitura, nós temos o índice de transparência ativa, justamente para dizer o que está acontecendo em termos de contratação. Então, qualquer cidadão que queira, ele vai ter o acesso àquela informação. Então, veja, essa confidencialidade é até a página 2 no âmbito do poder público, tá? Claro que depois que tem, você é obrigado a divulgar. Então, concordo com você, Ana, tá? Então, mas que aspectos são submetidos à confidencialidade e, assim, ela é restrita, obviamente, mas pelo que o senhor está explicando. Mas e que é sujeito à confidencialidade? Ué, a gente não tem aquela lei de acesso à informação, que tem situações que falam o que é confidencial, alguma informação confidencial, dependendo da situação que acontece, se tiver alguma lei que proíbe, né, a divulgação ou que blinde, você conseguiria. Mas, em regra, a regra no âmbito do poder público é a publicidade, né? Então, sim, então o que regula ou não esses NDAs é a lei de acesso à informação. Sem dúvida, né? Mas a LGPD, né? Porque, os procedimentos, né? Acesso a essas informações, né? Órgãos públicos e integrantes da administração e todas as cortes, administração direta e indireta, né? As entidades privadas de interesse público, mediante subvenções sociais. A publicidade, as entidades, refere-se à parcela dos recursos recebidos e a sua destinação, o que faz, né? O direito a acesso à informação em conformidade de administração. Observância da publicidade como preceito geral, e do sigilo como exceção. Primeiro ponto,
divulgação de informações independentemente de solicitações, meios de comunicação por tecnologia de informação, fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração, controle social da administração, informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados na transmissão de conhecimento, documento, unidade de registro, qualquer que seja o suporte formado, informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição, a informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, tratamento dessa informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, acesso, transporte, arquivamento, destinação e controle da informação, disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida, utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas, autenticidade, qualidade da informação produzida, equipamento ou sistema, integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo detalhamento possível. Então, o direito ao acesso é dever do Estado, procedimento ágil e transparente e fácil compreensão, né? Assim, não vou ler toda a lei, tá? Mas vamos lá, orientação, né? São os comandos, informação produzida. Eu quero ver aquela parte que fala dos prazos. É dever dar às entidades a divulgação em local de fácil acesso informações de interesse coletivo produzidas, ou seja, tem que mandar, né? Registro dessas competências, repasses, registro das despesas, dados gerais, respostas e perguntas frequentes da sociedade. Sítios, municípios, até 10 mil, população ficam dispensados da divulgação na internet, ó. Tem uma regra que fala, né? Mantida a obrigatoriedade a execução orçamentária e financeira. Será assegurado a criação de informações ao cidadão, que é o Serviço de Informações ao Cidadão, o tal do SIC, né? Eu trabalhava na Controladoria Geral do município, e muitas vezes os munícipes entravam em contato conosco, via SIC, pedindo alguma informação sobre um contrato público, sobre alguma contratação, o que tinha acontecido, qual era a destinação daquele dinheiro. Então, assim, é uma certa prestação de contas, ou accountability, né? Que nós falamos, que eles precisam cumprir e dar essa publicidade. Então, pedido de acesso a entidades por meio de qualquer legítimo, especificação da informação, interesse público não pode conter exigências que inviabilizem, os órgãos e entidades podem viabilizar essa alternativa por meio de seus sítios na internet, são vedadas quaisquer exigências aos motivos, deve autorizar e conceder acesso imediato disponível, deverá em 20 dias receber o pedido, né? O serviço busca a informação gratuita, enfim. Eu quero chegar nas restrições, ó. Não poderá ser negado a tutela administrativa dos direitos fundamentais. As informações sobre condutas, até essa que a gente está falando disso, esse caso do Banco Master, não sei se vocês estão acompanhando, que ele foi agora para o Supremo, estava dando no jornal agora, que tem pessoas teoricamente, politicamente expostas, vamos dizer assim, no caso, tem foro por prerrogativa de função, ele foi para lá. Então, assim, eles estão blindando, né? Justamente porque a mídia está em cima, então, qualquer tipo de informação, eles vão bater na base nessa lei aqui. Você pode ter certeza que eles vão querer colocar, a única forma de blindar é essa, né? Imprescindíveis da segurança da sociedade e do Estado, as informações, o acesso, que ponham em risco a defesa e soberania nacional e a integridade do território nacional, prejudiquem em risco a condução de negociações e relações do país, ó. Eles vão bater aqui, ó, a fundamentação. Ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso, risco à vida e segurança da população, a estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, ó, 2 incisos que já cabem, que eles vão alegar. Prejudicar ou causar risco a planos ou das Forças Armadas, projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, por risco à segurança dessas instituições, compreender atividades de inteligência, né? Essas informações pode ser secreta, ultrasecreta e reservada. Ultrasecreta, 25 anos, secreta, 15 anos, reservada, 5 anos, né? Em risco à segurança do presidente, são classificadas como reservadas, né? Dos filhos do presidente e tudo mais, né? Que a gente teve aquela questão do Bolsonaro, se ele tinha tomado a vacinação, lembra? Eu acho que colocou um sigilo até de 100 anos, parece que tem alguma coisa aqui que coloca sigilo de 100 anos. É dever do Estado, acesso a essas informações, providências para assegurar, classificação do sigilo é de competência do presidente, chefe de administração. Não. Fundamento, reavaliação,
hall, órgãos, tal. Deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade da vida privada. As informações pessoais relativas à intimidade privada e honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, pelo máximo de 100 anos, ó. A contar da data da produção, agentes públicos autorizados à pessoa que se referirem poderão ter autorizada diante de previsão legal, consentimento expresso a que se referirem, tá? Então, são situações que a gente vê, né? E, enfim, é isso, tá? Praticamente a gente bateu na lei toda, tá? Então, que faz parte da nossa aula, tá conexa, né? Então, nessa situação, tá, Ana? Obrigada, professor. Beleza, vamos lá. Então, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, eu tenho um contrato administrativo, uma concessão de uma rodovia, ou de um porto, ou de uma ferrovia, etc. Tem um prazo X de 25, 30 anos de exploração, está chegando no final. O valor que a gente está recebendo a título de tarifa, de preço público, né, é baixo. Preço público ou tarifa, né? Tem uma discussão a respeito disso. O pedágio, inclusive, é algo que a gente discute a natureza jurídica tributária. Preço público ou tarifa, ou pedágio. Então, dá muita discussão no sentido de, para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, o que seria estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro? Aquele contrato administrativo que está sendo pactuado. Se houver alguma transgressão a ele, se houver algum ponto de entrave, algo que justifique uma discrepância, assim, digamos, no equilíbrio dele, cabe você discutir, tá? Então, é um mecanismo contratual ou constitucional para restaurar esse equilíbrio. Quando ocorrem fatos imprevisíveis ou uma onerosidade extraordinária. Uma cláusula geral de equilíbrio em contratos administrativos. Causas típicas: uma inflação inesperada, uma variação cambial, alterações normativas, paralisações, aumento de insumos, ou seja, todas situações que justificam um ajuste no valor do contrato. A gente não está vendo isso, a gente não está passando por isso. Época de pandemia, como que não chegavam as coisas? Imagine um monte de produto que tinha de insumo, não chegava. Como que você ia pagar aquele valor? Fechou tudo, teve lockdown, etc. Então, obviamente, que teve muita discussão sobre isso. Nós tivemos até no âmbito, naquela oportunidade, saiu aquela lei da liberdade econômica, vocês lembram? Que ela falava de alguns serviços, de algumas discussões a respeito dos contratos que estavam em andamento na iniciativa privada, que tinha que ter, era autorizado, legalizado um ajuste, uma revisão daqueles pontos, porque realmente teve uma discrepância, né? E precisava, tendo em vista o cenário político, de alterações pontuais, de tal sorte que você conseguisse mitigar os danos ali que estavam acontecendo, né? Arbitragem, portanto, também, né? Revisão de preço, prazo, compensação, indenização de perda de lucratividade, rateio de custos, etc. Riscos: cálculos complexos e periciais, necessidade de perito econômico-financeiro, possibilidade de mitigação desses pedidos, e cláusula com critérios, índices, marcos, fórmula de ajuste, prazos, notificação, resolução antes da arbitragem. Indenização por atraso de obra, vamos lá. O que é? É um pedido de compensação por perdas e danos, decorrentes de um atraso imputável por falta de liberação, interferência ou omissões. Atraso na liberação da área, mudança no projeto, atraso no pagamento, atraso em licenças, né? Então, argumentos do contratado: cronograma físico-financeiro, comprovantes de mobilização dessas ordens, mediações aceitas e não pagas. Argumentos: caso fortuito, força maior, suspensão, prova-chave, né? Fotografia, ata, comunicação, remédios, indenização dos lucros cessantes e danos emergentes, riscos processuais e dica algumas situações e regras de mediação, tá? Questões técnicas em contratos de infraestrutura, litígio sobre paradas técnicas, defeitos, responsabilidade por projetos e desempenho, divergência entre normas, falha de projeto, utilização de materiais e problemas de execução. Interpretação técnica do contrato, responsabilidade por essa compatibilização e culpa, tá? Prova-chave: laudo pericial de engenharia, que vai dar o diagnóstico,
um relatório de inspeção, desenhos contratuais, registros de qualidade e termos de recebimento. Então, contrato de infraestrutura, o que eu vou ter que ver, então? Então, foi feita a obra, no caso das barragens do Ada Vale, que aconteceu, como que nós vamos ver? Foi feito o diagnóstico, foi feito um estudo a respeito da infraestrutura dela, que foi diagnosticado um dano estrutural e não houve o efetivo reparo. Então, veja, é importante que você veja isso. Riscos. Os árbitros devem ser essa expertise e custo e tempo. Então, cláusula de resolução técnica, comitê técnico engenheiro, padrões e normas de aceitação provisória e garantias, tá? Revisão de tarifas e receitas. Então, disputa sobre esse reajuste, sobre essas revisões, causas típicas, alteração de padrões econômicos, lei, reequilíbrio, interpretação de índices, formas tarifárias, aplicação dessa cláusula tarifária, perda do equilíbrio econômico-financeiro, custos extraordinários, né? Regras regulatórias, interesse público e possibilidade de repassar certos custos, modelos financeiros, metodologia tarifária, decisões regulatórias, demonstrações contábeis, laudos de viabilidade, ou seja, eu quero mudar uma tarifa, o valor do que está acontecendo, um reajuste ou revisão, eu posso fazer? Posso. O que eu preciso mostrar? Que teve essa perda desse equilíbrio, que o custo é extraordinário, que houve uma alteração pontual, remédios, uma revisão da tarifa, uma recomposição dessas receitas, uma reprogramação financeira, algumas compensações, ok? Riscos, conflito entre essa decisão e ingerência regulatória, uma necessidade de articular com decisões administrativas e de regulação. Então, dica contratual, definir claramente a metodologia tarifária, a periodicidade da revisão, a interface com o regulador e cláusulas de preservação do equilíbrio. Litígios em concessões e PPPs. Disputas sobre as responsabilidades contratuais, os riscos, os equilíbrios, as paralisações, as rescisões e as indenizações. Inadimplemento, revisão contratual, mudança regulatória, financiamento, garantias, etc. Argumento das partes. Interpretação de alocação do risco, cumprimento de condicionantes e responsabilidade por atos de terceiros. Então, contrato, aditivos, pareceres, relatórios, documento de financiamento, dentre outros. Remédios da arbitragem, compensações, retomada de concessão, indenização por rescisão, diretrizes de reequilíbrio. Então, repercussões políticas e de interesse, medidas cautelares e administrativas, sobre questões sensíveis ao interesse público. Então, previsão da arbitragem para temas disponíveis, cláusula de escalonamento, então, comitê de gestão, uma mediação, uma arbitragem e regras para rescisão e compensação. Tudo bem até aqui, turma? Beleza? Então, vamos lá. Dando sequência. Responsabilidade contratual do poder concedente. Então, demandas contra a administração por atos ou omissões que violam obrigações contratuais, atraso no pagamento, interferência indevida, descumprimento de garantias, não cumprimento de obrigação de infraestrutura, atraso, descumprimento, alterações unilaterais indevidas. Prerrogativas, né? Inexistência de obrigação de interesse público, comunicações oficiais, registros, comprovantes de execução, pareceres técnicos e jurídicos, condenação indenizatória, reequilíbrio contratual, determinação de medidas, suspensão de efeitos administrativos, tá? Numa unidade ou prerrogativa, certas condenações, a necessidade de compatibilização dessa com o controle externo, ou seja, com o Tribunal de Contas, e cláusula que delimite direitos patrimoniais disponíveis e compatibilize a arbitragem com deveres de transparência e compliance administrativo, tá? Então, veja, como é importante, direito patrimonial disponível, arbitragem com deveres de transparência e compliance administrativo. Esse é um ponto chave, tá? Então, a evolução desses meios alternativos no Brasil. A evolução deles acompanha o movimento da desjudicialização, a eficiência e modernização, consolidando a arbitragem como instrumento. Então, marco da administração consensual, alguns princípios como eficiência,
duração razoável do processo, operação de busca e solução célere. Arbitragem. Regula a arbitragem privada, essa lei, a 9307 de 96, reconhece a sentença arbitral como título executivo judicial, um avanço significativo, e início da inserção do Brasil nesse cenário internacional de arbitragem. Fortalecimento jurisprudencial. O Supremo, nesse caso, Lafarge, declara a constitucionalidade da arbitragem, estabilidade jurídica, e permite, portanto, a expansão do mercado. Tá? A Lei 10.303, de 2001, altera a lei das SAs, permite uma cláusula compromissória obrigatória em estatutos societários e impulsiona a arbitragem em conflitos empresariais, tá? Então, pode ter também. Pode perguntar, Ana, Andréia. Professor, o que significa ADRs? Alternative Dispute Resolution. Meios alternativos de solução de controvérsia, tá? Tá. Isso é a terminologia em inglês, tá? Esses meios, a reforma do judiciário, eu tinha comentado com vocês, introduz esses meios no âmbito judicial. Temos a resolução do CNJ 125 de 2010, que cria a Política Nacional de Mediação e Conciliação, inicia uma mudança cultural para métodos mais colaborativos. A Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das PPPs, solução alternativa em contratos de parceria, arbitragem e a mediação no âmbito do setor público. Nós temos os juizados especiais, né? A Lei 9.099, a 10.259, o Juizado Especial da Fazenda Pública e a Lei de Arbitragem Reformada, por meio dessa 13.129, autoriza a administração a utilizar a arbitragem, estabelece publicidade e arbitragem de direito e consolida o instituto no setor público. A Lei de Mediação tem esse marco normativo, câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, veja, são importantes essas câmaras, e procedimentos, princípios e requisitos. O novo código estabelece soluções consensuais, cria audiência de conciliação e mediação obrigatória, que é uma novidade, né? Tanto que na exposição de motivos do Código de Processo Civil se fala muito nisso, nessa questão que o legislador objetivou fomentar a cooperação, né? Então, em várias oportunidades, isso inclusive no âmbito do direito do trabalho, nós temos muito presente essa audiência de conciliação, que é o primeiro ato que tem que acontecer, né? A lei também de licitações, a arbitragem em infraestrutura, que acabamos de ver, esse decreto 10.025 de 2019, aplica-se concessões, portos, ferrovias, rodovias, aviação civil, define temas arbitráveis e procedimentos. Na nova lei de licitações, autoriza a arbitragem, a mediação e os meios de disputa e outros métodos, né? Obriga a administração a privilegiar soluções céleres, técnicas e cooperativas. Então, a arbitragem privada consolidada, de 90 a 2000, consolidação de conciliação e mediação no judiciário, virada legislativa em 2015, mediação pública e arbitragem com entes públicos, especialização dessa infraestrutura e consagração dos ADRs nos contratos públicos, tá? Então, a arbitragem com a administração é um patrimônio disponível, contratos administrativos, precedentes, limites e possibilidades, é um dos temas mais relevantes das ADRs, né? E após essa lei, tornou-se um mecanismo amplamente aceito para resolver conflitos complexos. Então, patrimônio disponível. Só pode submeter a arbitragem questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, então, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento contratual, indenizações e compensações financeiras, cálculos de tarifas e receitas e cláusulas econômico-financeiras de PPPs e concessões, tá? Não podem ser objeto de arbitragem atos de império, poder de polícia, sanções administrativas e matérias tributárias como lançamento ou crédito, tá? Arbitragem, então, aplicações de contratos administrativos de concessão, PPP, obra de infraestrutura, engenharia e de investimento regulado. Envolvem valores e riscos altos, previsibilidade dessa segurança, técnicas e o serviço público investimento. Então, procedentes relevantes. A constitucionalidade da arbitragem, caso Lafarge, a plena validade da arbitragem como forma legítima de solução de conflitos. A Lei 13.129,
a administração direta e indireta utilize a arbitragem, o acórdão, que é a Lei 12.14 de 2013, da arbitragem em concessões e PPPs, desde que haja publicidade dos atos, o tema seja patrimonial e disponível, e o procedimento observe a legalidade. E arbitragem em infraestrutura, destacando temas arbitráveis, portanto, também o decreto 10.025/19, tá? Turma, vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos, e a gente já retoma para a gente dar uma respirada, tá? Vamos continuar, então? Então, ótimo. Limites para os entes públicos, a arbitragem. Então, somente de direito, a arbitragem, tá? Respeito ao princípio da publicidade. Pode ser a confidencialidade mantida, mas atos essenciais devem ser públicos, ok? Olha aqui, Ana. Controle externo permanece com o TCU, controladorias e Ministério Público, a legalidade decisões. Sem renúncia à prerrogativa pública. Não pode renunciar ao uso de recursos obrigatórios, ao direito de sancionar, à autotutela administrativa. Cadê? Há possibilidades e vantagens, amplo campo para soluções mais técnicas e eficientes, possibilidades concretas, resolução de disputas financeiras complexas, substituição de longos processos judiciais, maior credibilidade para investidores, proteção da continuidade do serviço público e decisões técnicas especializadas, como engenharia, economia e regulação. Vantagens para o Estado: a rapidez, a segurança jurídica, um ambiente favorável a investimentos, redução de litígios e previsibilidade contratual. Então, o marco legal dessas estatais. A lei das estatais é um dos princípios, principais marcos que consolidaram o uso desses meios alternativos de solução de controvérsias no âmbito de empresa pública ou sociedade de economia mista, e reforça a modernização da governança das estatais no setor público. Então, é importante para a arbitragem, padroniza regras de governança para estatais, autoriza o uso de mecanismos privados de resolução de conflitos, permite que estatais atuem com maior eficiência e segurança em contratos complexos. Né? É um marco, portanto, essa lei 13.303 das estatais, dessa consensualidade e da desjudicialização na administração pública empresarial. Previsão legal da arbitragem. A Lei 13.303 autoriza diretamente o uso para a solução... Desculpa, pessoal. Relacionadas à interpretação e execução de contratos pelas estatais, questões patrimoniais disponíveis, conflitos típicos de atividade empresarial, acionista, parceiro, né? E a lei que permitiu a arbitragem com entes em geral. Quando elas podem usar? Em situações como contratos de fornecimento complexos, contratos de engenharia e grandes obras, contratos de parceria e consórcio, né? O consórcio é quando há repasse de dinheiro público, operações societárias e acionistas estatal, contratos internacionais e disputas regulatórias patrimoniais. Então, as estatais, por atuarem no mercado, lidam com essas disputas e a arbitragem é vista como um mecanismo mais adequado. A arbitragem de direito, né, não pode ser de equidade. A lei das estatais exige transparência, publicidade dos atos essenciais, governança corporativa, deve alguns critérios, a expertise, a idoneidade, a especialização no tema, as previsões estatutárias, somente questões patrimoniais podem ser submetidas à arbitragem, relação com a governança pública. A lei alinha ao padrão dessas corporações privadas, maior previsibilidade contratual, mecanismos eficientes de solução de controvérsia, redução de custo e tempo do litígio e maior segurança para investidores e parceiros privados. Então, é essencial para atrair investimentos. Exemplos práticos do uso da arbitragem em estatais: Petrobras e contratos internacionais, disputas societárias envolvendo estatais listadas na Bolsa, empresas estaduais de energia, contratos de exploração de infraestrutura e engenharia, controvérsias em operações de fusões e aquisições envolvendo estatais. Esses casos evidenciam o uso crescente da arbitragem como um mecanismo mais técnico e célere, tá? Então, veja, arbitragem de direito não pode ser de equidade, transparência, publicidade dos atos essenciais,
a questão da governança corporativa, que muito bate, né? Maior previsibilidade e prática de arbitragem por estatais, Petrobras e contratos internacionais, disputas societárias envolvendo estatais, contratos de exploração, infraestrutura e de engenharia e operações de fusões e aquisições também envolvendo estatais, ok? Então, mediação como política pública, vamos lá. A mediação, ela deixou de ser apenas um método alternativo para se tornar uma política pública do Estado, voltada à prevenção de conflitos, redução da litigiosidade e fortalecimento da cultura do diálogo na administração e no sistema de justiça. Então, ela é uma política pública do Estado. Base normativa da mediação. A Resolução 125 de 2010, é o marco institucional da política pública de conciliação e mediação, no SEJUSCs, estabeleceu uma estrutura permanente de mediação e conciliação e tornou obrigatória a política de tratamento adequado de conflitos do judiciário, né? A lei de mediação também, na 13, regula essa mediação extrajudicial e a envolvendo o poder público, institui essas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, que são essenciais para que nós tenhamos a solução ali do caso, e determina que cada órgão e entidade estruture mecanismos de mediação interna. O Código de Processo Civil fortalece a mediação na primeira fase desses processos, audiência de conciliação e mediação, e estimula soluções consensuais, como parte dessa política pública de acesso à justiça. Quais são os objetivos da mediação como política pública? Desjudicialização, reduz a carga do judiciário, evitando litígios desnecessários, cultura do diálogo e da comparação, substitui o paradigma adversarial por soluções cooperativas, celeridade e eficiência, são mais rápidos e menos formais os procedimentos, redução de custos, menos gastos públicos com litígios, perícias, recursos de trâmites judiciais, e sustentabilidade institucional, evita conflitos repetitivos e cria mecanismos permanentes de prevenção. Ou seja, o que é mecanismo permanente de prevenção? Quando eu prevejo, eu sei que vai acontecer algum e eu posso me antecipar e evitar aquele dano, tá? Câmaras de prevenção e resolução desses conflitos. Funções como prevenir litígios internos entre órgãos, resolver conflitos de administração e particulares, auxiliar gestores na tomada da decisão, revisar autuações e contratos de forma consensual. Exemplos de aplicação. Órgãos ambientais e empreendedores, renegociação de contratos administrativos, disputas federais e conflitos em políticas públicas sociais, tá? Acontecem aqui. Mediação no judiciário. Quando que acontece? Mediação pré-processual, atendimento ao cidadão, conciliação em massa, consumo, serviços públicos e conflitos familiares, cíveis e empresariais, tá? Nos SEJUSCs. Comunidade social. Aí a gente tem muito, pessoal, essa dos CRAS, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O Centro de Atendimento e Assistência Social. A pessoa, quando ela vai fazer um benefício previdenciário, ela tem que fazer ali o cadastro dela nesses CRAS, né? Para ela poder, vai um assistente social na casa dela, vai fazer uma pesquisa. Tem muitas pessoas que pedem o LOAS, que é o benefício, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, para quem tem mais de 65 anos. Então, até um salário mínimo por mês, no máximo um quarto desse salário por cabeça dentro da família. Então, são os requisitos que a lei determina. Então, o que acontece? É muito importante isso, para você dirimir eventuais problemas de reconhecimento do benefício perante o INSS. Se você está agindo em conformidade com a lei, está seguindo todos os requisitos, provavelmente não vai ter problema na hora do reconhecimento do direito. Agora, no contrário, vai voltar, vai ser indeferido o pedido, aí tem que voltar tudo de novo. E gera um conflito isso, né? As pessoas, eu faço um pouco de previdenciário, né? E elas ficam insatisfeitas com a negativa, e muitas vezes não há, o problema não é com a gente, é que elas não cumprem os requisitos que precisa e o INSS indefere, tá? Então, é muito importante isso, a mediação na sociedade, né? Comunitária em bairros vulneráveis, na escola, vira e mexe, a gente tem problema em escola, é constante isso, tá? Escola pública, escola privada, seja o que acontecer, discussão entre alunos. Eu estava vendo no jornal outro dia que teve um menininho aí, coitado, pelo amor de Deus,
3 anos de idade, ele ficou cego, porque a turma fazia bullying nele e ficava enfiando as coisas no olho dele. Chegou uma hora que ele ficou cego. Tinha denúncia no colégio, a mãe falou várias vezes, foi negligenciado, ninguém apurou, chegou o momento que os meninos fizeram isso com ele. Olha só como é importante essa parte de mediação social. Quando tem uma denúncia, tem que ser apurado, e a pessoa não leva a sério, acha que é mentira, acha que não sei o quê. Aí, depois que acontece, tá, né? Tá, né? E por que existe previsão na lei? Por que já na primeira vez não foi apurado, né? Mediação policial também, a violência em conflitos coletivos é importante. Então, integração, redução de tensões e inclusão social. Impactos da mediação como política pública. Redução significativa de processos judiciais, campanhas de dívidas, acordos, família e consumo. Mais eficiência administrativa, gestão contratual de política pública. Ampliação do acesso à justiça, permite que conflitos sejam resolvidos em um ambiente menos formal e mais acolhedor, ok? Menos formal e mais acolhedor. A ideia é você fomentar, até falamos sobre a justiça restaurativa, né, nos conflitos, etc. Então, você tentar resolver de um modo pacífico, que a pessoa se sinta mais confortável para, eventualmente, abrir o que está acontecendo. Aumento da legitimidade do Estado, né, orientado ao cidadão. Então, vamos lá. Para o setor público, então, regulamentar a mediação como meio de solução de conflitos, aplicabilidade ao setor público. União, Estados, DF e entidades fazem essa mediação. Base legal na administração pública. Nós temos questões contratuais, controvérsias sobre obrigações, conflitos, parcerias, entre outros. Legalidade, solução. Vantagens para o poder público. Redução de litígios, eficiência administrativa, menor custo, celeridade, preservação de relações e segurança jurídica, meios admitidos, uma mediação presencial e câmaras privadas credenciadas, publicidade, consensual, imparcialidade, autonomia. Os advogados públicos atuam como representantes e podem conduzir negociações, devendo observar limites legais e administrativos. E o acordo tem força de título executivo extrajudicial, né, ou judicial quando homologado. Temos uma política nacional para garantir todos acesso à justiça. O foco da resolução é estruturar mecanismos de conciliação e mediação e também estimular meios autocompositivos, né? Ou seja, que as próprias partes cheguem naquele consenso. Nós temos esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Todos os tribunais criam essas questões, essas políticas. Tratamento adequado ao conflito. Conhece que nem todo conflito deve ser judicial, promove uma análise prévia e princípios orientadores, eficiência, celeridade, informalidade, qualidade, autonomia e cooperação. Impactos para o setor público. Estimula entes a participar dessas sessões e cria a cultura da solução dos conflitos. Os tribunais devem gerar dados para avaliar a efetividade e melhorar essas políticas públicas de resolução. Resultado esperado: desjudicialização, redução de custos, acordos mais rápidos e fortalecimento da cultura da pacificação social. Então, tudo isso, essa resolução, ela é muito importante. Ela visa fomentar, ela visa discutir, ela visa implementar alterações nesse sentido, tá? Vantagens das ADRs, então. Menos despesas com honorários, perícias, recursos e longos processos. A celeridade, ela é mais rápida, né? Diminuição do volume de ações envolvendo entes públicos e a máquina, que é a questão da desjudicialização. Segurança jurídica, riscos de interpretações e favorece a estabilidade contratual. Mantém o diálogo entre a administração e particulares. Flexibilidade de soluções, prevenção de litígios futuros, transparência e controle interno e externo, eficiência administrativa, né? Libera recursos a tempo para políticas, gargalos e governança, e atendimento ao interesse público. As ADRs permitem soluções mais racionais e menos onerosas, alinhadas ao princípio da eficiência. Ok? Tudo bem até aqui, turma? Algum problema? Beleza. Então, lei de arbitragem, direta e indireta, para dirimir conflitos a direitos disponíveis. O que são direitos disponíveis? Equilíbrio econômico-financeiro, indenizações e inadimplemento, cláusulas.
A arbitragem deve ser de direito, e pode ser de direito, né? Não de equidade. Princípio da publicidade. Processo envolvendo o poder público, publicidade, salvo sigilo. A administração só pode acordar e transacionar quando tiver motivação, vantagem e conformidade com normas fiscais e administrativas. Deve constar previamente nos contratos o compromisso, essa cláusula compromissória, né? E admite também o compromisso arbitral posterior, desde que motivado e autorizado. A escolha da Câmara Arbitral deve observar critérios de seleção e regras de transparência. Vantagens: celeridade, decisões técnicas, especialização de árbitros, redução de litígios, previsibilidade e segurança jurídica. Arbitragem nos contratos administrativos, concessões, PPPs, obras, fornecimento, parcerias estratégicas, agências reguladoras. Atos arbitrais podem ser feitos pelo judiciário e fiscalizar esses procedimentos e acordos, tá? Cultura da litigiosidade, predomínio do contencioso judicial, né? Pouca familiaridade. Os gestores evitam acordos por meio de questionamentos, como TCU, CGU, MP. Carência de servidores e públicos treinados em uma negociação. Muitos órgãos ainda não possuem câmeras internas, comissões ou fluxos para resolução consensual. Procedimentos internos rígidos, também exigência de motivações e múltiplas aprovações. Controle prévio ou posterior. Limites legais, o que é direito patrimonial disponível. Dificuldade na mensuração. A administração nem sempre possui avaliação precisa desses riscos. Custo da arbitragem. Podem ter mais caros que o judicial, exigindo análise caso a caso. Então, podem ser mais caros que o judicial, exigindo análise caso a caso. Transparência e sigilo. Necessidade de conciliar publicidade dos atos com a confidencialidade. Olha só, aqui, Ana, publicidade com a confidencialidade, tá? Então, é um ponto que, em regra, você tem que saber que tem a transparência, mas algumas situações, como nós vimos excepcionalmente na Lei de Acesso à Informação, podem ser sigilosas. Pois não, André? Professor, eu gostaria de entender um pouco, eu já ouvi falar várias vezes, mas assim, de forma concreta ou com exemplo concreto, eu nunca vi. Esses procedimentos arbitrais podem ser mais caros? Qual é a sua experiência com relação a isso? Para que eu tenha uma noção, porque às vezes tem um cliente que fala assim, eu ouvi dizer sobre a câmara arbitral, mas que ela é muito cara, então eu vou continuar com o foro da cidade mesmo, eu não vou querer. E aí eu queria ter uma noção melhor para poder contra-argumentar com esse cliente. O que o senhor tem de experiência para passar para a gente? Então, é uma experiência, assim, é uma área que eu gostaria muito de conseguir ter mais clientes que fossem, né? Mas eu percebo que o que acontece? Tem uma certa resistência ainda por conta de custo, por conta de achar que não vale, de um certo preconceito, assim, digamos. Só que ela é muito, muito válida, ela é muito menos burocrática do que o Poder Judiciário. Eu acho que é uma mão na roda, vamos dizer assim. É muito importante fomentar isso numa negociação, principalmente direito patrimonial disponível, né, que é o foco comercial. Você fala, para que eu vou ficar na fila do judiciário? Eu vou pegar um juiz lá que às vezes o cara nem manja da matéria, não sabe nada, vai dar só dor de cabeça, o processo não anda. Então, veja, eu acho que tem que colocar na mesa, quando chegar um cliente, escolher uma câmara de confiança que já tenha tido um certo histórico, né? Essa câmara já tem alguns trabalhos executados, porque geralmente eles fazem isso, né? Quem leva a arbitragem já começa a saber mais ou menos como aquele árbitro decide o caso. Até, se eu não me engano, o pai do Luciano Huck, ele é advogado, né? Ele trabalha bastante com essa parte de arbitragem. Então, você tem câmaras já definidas, você já vai saber mais ou menos como é o posicionamento daquela câmara a respeito desses temas. Então, já te dá uma segurança de mais ou menos como aquela decisão vai ser dada, né? Então, se o cliente entender, se sempre abre, olha, tem esse custo, se você entender que faz sentido, a gente leva nessa câmara, que eu acredito que seja mais total. Explica as situações, né? Os prós e os contras, tem que colocar tudo na mesa.
Mas, Aí, de fato, é mais cara mesmo? Efetivamente é mais cara? mas, cara, porque você tem um custo, né? Que o tribunal vai exigir, né? Para você poder litigar, porque ela é privada, né? Ela tem um custo, como se você estivesse fazendo um serviço de fora, né? Então, veja, ninguém monta uma câmara dessa, o intuito Não, mas dele... é que o Poder Judiciário também tem o seu custo, né? Aí eu só queria ter uma noção Sim, de é diferente, né? equativa. No judiciário é 1,5% do valor da causa, né? Para você entrar em qualquer processo, você faz um cálculo e junta. Aí na arbitragem vai ter um valor diferente, né? De acordo com o que está sendo colocado no negócio. Então pode ser que fique mais caro. Mas, por outro lado, a solução é mais rápida. E Sim, ela tem eficácia de título executivo judicial. Então você tem que colocar os prós e os contras e o cliente entender que talvez faça sentido. Tendo visto o prazo, que ele precisa dessa decisão, que ele não pode esperar tanto tempo, que é um processo que ia demorar 10 anos, ia enroscar tudo. Então, assim, você sugere, se o cliente entender que faz sentido, ele toma essa decisão. Aí é meio que assim, qual que é o papel do advogado? Você pega tudo, mastiga, deixa cortadinho, mastigado. Ó, cliente, é assim, você quer ou não quer? Tá. Aí, a minha opinião pessoal, se ele pedir, você fala, eu acredito que seja mais oportuno, tendo em vista isso. Mas, assim, eu quero que você decida, né? Então, você quer um judicial, vamos para o judicial. certo. Mas eu não tenho controle, né, do tempo que demora, aí fica me ligando, enchendo o saco, falando, meu, não adianta, eu não faço milagre, né? Todo dia tem cliente ligando para você perguntando no andamento de processo, não tem? Todo dia. Doutor, e o meu processo? Como é que tá? Não sei o quê. Agora, final de ano é recesso forense. O servidor para de trabalhar. Então, ele fala, não adianta, a gente não faz milagre, né? E os clientes acham que a gente faz milagre. A gente não faz, infelizmente. Não está tudo no nosso controle e eles têm que entender. Agora, se você tem um processo grande desse, que não tem interesse público nada, é só dinheiro mesmo, eu acho que vale a pena, né? Teria que escolher uma câmara boa, ver o custo, saber a orientação, né, daqueles árbitros, geralmente em que caminho eles vão, aí você faz a orientação para o cliente. Tá bom, muito obrigada, professor. Nada. Então, reequilíbrio econômico-financeiro, indenização, atraso, inadimplemento, rescisão, responsabilidade patrimonial, pagamento de valores devidos, ressarcimentos e créditos, cláusula financeira de contratos, métodos de cálculo, fluxo de pagamentos, rateios, receitas e parâmetros, revisões econômicas, indenizações por investimentos não amortizados, divergências de projetos, medições, laudos que pode ter repercussão financeira, reconhecimento e cobrança de créditos, aspectos patrimoniais não vinculados a poder de polícia, situações onde não há exercício dessa autoridade do Estado, atos que a lei permita transacionar, acordo de leniência, acordo de não persecução penal, como conversamos, acordos tributários autorizados, direitos avaliáveis economicamente, tudo que possa ser quantificado em dinheiro, desde que não envolva renúncia ilícita, tá? Então, a lei de arbitragem tem os requisitos aqui, pode inserir essa cláusula nesses contratos, finalidade, prever eventuais conflitos, deve ser de direito e não por equidade, motivação adequada, transparência e publicidade, você vai selecionar uma câmara arbitral, olha só, cadê? Procedimento deve ser publicidade, previsão edital, a arbitragem afasta a competência do judiciário para matérias abrangidas, TCU, CGU e MP podem fiscalizar a legalidade e a economicidade, e concessões e PPPs de infraestrutura, obras, contratos com agências, parcerias tecnológicas, etc. Tá? Alguns casos aqui sobre a arbitragem com a administração. O Supremo, na ADI 930, reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem, afirmando que não há ofensa ao acesso à justiça, pois a arbitragem é exercício de liberdade das partes. Então, veja, em 2001, tá? Como tinha essa discussão, aí o Supremo pegou esse caso e falou, não, é escolha das partes, elas querem, acabou, a gente não vai discutir.
Recurso extraordinário 627.189, em repercussão geral. Informou que a administração pode celebrar compromissos arbitrais, desde que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Validou a arbitragem no âmbito do poder público. O mandado de segurança 33864 confirmou a possibilidade da arbitragem em concessões de serviços públicos, a vinculação entre interesse público e economicidade. Recurso extraordinário 841979 reforçou que a solução e a arbitragem são instrumentos legítimos, modernos e eficientes. A SEC 5782 afirmou que a administração pode ser parte em arbitragem internacional, desde que respeitados os limites legais e contratuais. No recurso especial 1.602.76, a arbitragem envolveu o poder público, deve ser feita uma publicidade, exceto quando houver uma justificativa legal de sigilo. No recurso especial 1.231.849, reconheceu a competência do árbitro para cláusulas contratuais administrativas, concessões e PPPs, validou a arbitragem para resolver conflitos econômicos financeiros. E na Lei 1.597.460, estabeleceu que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial em controvérsias envolvendo órgãos públicos, tá? Então, isso está pacificado, turma. A sentença arbitral tem os mesmos efeitos da judicial em controvérsias envolvendo órgãos públicos, tá? Então, mediação na administração pública, a resolução 125 de 2010, quem utiliza? União, Estados, DF, municípios e outras empresas, direitos patrimoniais disponíveis, judicial e extrajudicial. Quais são os princípios aplicáveis? Legalidade, consensualidade, imparcialidade, transparência administrativa, boa-fé e eficiência. Vantagens para a administração: redução de litígio, acordo mais rápido, preservação de relação contratual, não desgasta tanto, né? Você já mata no ninho o conflito, imagina, você fica prolongando anos a fio, chega uma hora falando, vai pra puta que pariu, não quero mais. Não é assim que acontece? A gente, desculpa o palavrão, mas a gente fala isso mesmo, né? Não aguento mais. Fica insolucionável, as partes não têm mais interesse. Perdeu aquela affectio societas, né? A boa-fé objetiva inerente ao contrato, porque já desgastou e não tem volta, né? E a eficiência. Redução de litígios, acordos mais rápidos, preservação dessas relações, soluções técnicas. Procedimento interno, criação de câmaras, núcleos internos de prevenção e resolução. Os advogados públicos atuam como representantes na construção dessas soluções negociadas, analisam riscos e elaboram termos de acordo. Esses acordos devem ser motivados e fiscalizados por órgãos de controle, como TCU, CGU e Ministério Público. O acordo tem força de título executivo extrajudicial e pode ser homologado judicialmente. Ao método autocompositivo, sugere essas soluções, diálogo entre particular e um neutro, base legal, um processo administrativo, reduzir litígios e solucionar conflitos em fase inicial, divergências contratuais, reequilíbrio econômico, inadimplência e conflitos, legalidade, eficiência, motivação, transparência, razoabilidade e consensualidade, rapidez, custos reduzidos, manutenção de relações, maior flexibilidade para soluções práticas. Não pode envolver matéria indisponível, análise de riscos e acordo formalizado, ok? Incorporados ao processo com valor jurídico. Prevenção de litígios e governança pública. Conjunto de práticas que evita conflitos que transformam em disputas formais. Integrada ao princípio da eficiência. Reduz custos, trabalho, etc. Comitês de resolução de disputas, câmaras internas e pareceres preventivos. Evita a judicialização, né? Aumenta a previsibilidade e segurança jurídica. Um planejamento contratual, uma gestão de riscos, transparência e controle. Atuação preventiva também da advocacia pública, facilita essas soluções. O menor custo, mais eficiência, redução de disputas, decisões, uma matriz de riscos, mecanismos de resolução prévia, dispute boards, ok, revisões periódicas nos acordos. Então, o que é uma matriz de risco? Você vai analisar, quando você faz uma auditoria,
ou um compliance no poder público, o que você precisa fazer? Eu fui diretor de ética na Prefeitura de São Paulo, e muitas vezes na Controladoria Geral do município. Nós tínhamos os auditores de controle interno e nós precisávamos fazer o programa de integridade e boas práticas dentro ali da prefeitura. Então, qual é o papel? Como nós vamos verificar se as pastas, os entes, quando a gente fala pasta, é a divisão orgânica dos órgãos dentro da prefeitura, né? Subprefeitura, as subprefeituras e as secretarias, Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação e Urbanismo, a subprefeitura da Sé, a subprefeitura Jaçanã, dentre outras que tem várias, né, que é por região. Essas subprefeituras e essas secretarias, todas estão de acordo? Como é que tá? Tá tendo algum problema? Porque você começa a ter uma certa descentralização, que é natural, né? A parte a máquina administrativa, a máquina operacional, mas o que acontece? Tendo em vista essa descentralização, como que o órgão fiscaliza? Como que o órgão fica de olho e vê se está realmente sendo cumprido aquilo que foi ventilado? O acordo, o dinheiro que está sendo repassado, se o valor que aconteceu aquela licitação na obra estava dentro ou não estava dentro do que tinha sido pactuado, se houve propina, se houve corrupção ativa, corrupção passiva, qualquer outra coisa, prevaricação, enfim, você precisa estar vendo exatamente o que está acontecendo, né? Menor custo, integração em contratos, alinhamento a essas normas e na resolução 125 de 2010, boas práticas de governança da OCDE. Câmaras internas de prevenção e resolução de conflitos, estruturas dentro dos órgãos, AGU, procuradorias estaduais e municipais, conflitos de judicialização também, tá? Unidades especializadas para promover a cultura, então existem núcleos de autocomposição na própria administração pública, comitês de governança e gestão de riscos, câmaras administrativas e setoriais em agências reguladoras, secretarias ou autarquias, conflitos técnicos específicos, Anatel, ANTT, ANP. Olha só, turma, câmaras administrativas setoriais. Eu estou no âmbito do transporte, tem um problema? No âmbito da telecomunicação, teve um problema naquele contrato? No âmbito do petróleo e combustível, teve um problema no contrato com a Petrobras, etc.? Como que nós vamos resolver isso? Entendem a importância para tentar evitar de judicializar? Então, existem essas câmaras de prevenção e resolução administrativa. Não vamos deixar virar judicial. Vamos matar no ninho? Aconteceu o problema? A própria lei positiva essas questões, né? Então, câmaras de mediação e arbitragem públicas, estruturas estatais ou parceiras com câmaras privadas, o credenciamento da mediação envolvendo câmaras em contratos de grande porte ou dispute boards, mecanismos previstos em contrato de infraestrutura para resolver disputas em tempo real, centros integrados de solução de conflitos, modelos que reúnem diversos métodos, negociação, conciliação, mediação, pareceres preventivos em uma única estrutura, câmaras intergovernamentais, criadas para resolver conflitos entre entes federativos, União, Estados e municípios, com foco em políticas públicas, câmaras temáticas especializadas, voltadas como saúde, infraestrutura, meio ambiente, tecnologia ou PPP, plataformas eletrônicas de solução de conflitos, ferramentas digitais que permitem a mediação e negociação remota, com registros oficiais e controle de processos, tá? Então, a atuação da AGU nesses ADRs. Então, a AGU, ela atua conforme essa lei complementar 73 e 93 e a lei 13.140 de 2015, de mediação e CPC, e políticas internas de autocomposição. É a lei orgânica, tá? Da AGU, essa 73193. Unidade da AGU. Então, Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, responsável por prevenir e solucionar controvérsias entre órgãos federais, autarquias e entidades. Então, você está pensando numa visão macro. Você tem a administração direta e a administração indireta, tem as autarquias, que são a administração indireta, sociedade de economia mista, dentre outros. A mediação é emissão de pareceres também, é importante, uma atuação preventiva, prévia de riscos, orientação, negociação, a condução e participação como representantes da União
mediações extrajudiciais e administrativas, a atuação da arbitragem representa a União e entidades federais, a promoção da autocomposição, interação com órgãos de controle como TCU, CGU e Ministério Público Federal, redução de litígios, economia, pacificação, mediações entre União e Estados, saúde, previdência, políticas públicas, dentre outros, tá? Tudo bem até aqui, turma? Bastante coisa, né? Beleza. E o papel dos órgãos de controle, então? TCU, CGU, como é que é? Qual é o esquema deles? O que eles têm que fazer? Garantir a legalidade, a economicidade, eficiência, integridade e proteção do patrimônio público nessas soluções consensuais. O TCU fiscaliza acordos, mediações, arbitragens, verifica a vantajosidade e observância das normas. A CGU avalia a conformidade, integridade de riscos. Ó, aqui que eu falei para vocês, programa de integridade e boas práticas. Você tem os auditores de controle interno da União, participa das negociações e acordo de leniência quando tem. Motivação. Professor, desculpa Oi. interromper. Claro. É que eu não estou achando mesmo como levantar a mão. A gente tem acesso, eu gostaria muito de ver esses programas de compliance público, disponibilizado em algum site público. O senhor teria possibilidade de compartilhar conosco? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Site da prefeitura, tá? Esse programa de integridade e boas práticas é um conjunto de mecanismos e procedimentos a detectar e prevenir fraudes, corrupção, irregularidades e desvio de condutas. Tem essa portaria e o índice de governança e integridade, tá? Aí tem aqui os 5 eixos do programa de integridade. Comprometimento da auto-administração, cultura para a integridade, gestão da transparência, gestão de riscos e gestão da integridade pública. Então, tem alguns manuais aqui, ó, manual de índice de governança e integridade, a cartilha do programa, acho que esse aqui, ó, e tem algumas outras questões. Eu vou jogar aqui para vocês, depois vocês dão uma navegada pelo site, tá? Mas, excelente pergunta, que é para vocês verem, né, como funciona isso na prática, né, A gente tem acesso à matriz de risco, esse tipo de informação? Deve ter, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Então, ó, o programa tá 25 a 28, o documento oficial. Os eixos, né? Termo de compromisso, alcance dos resultados, plano de comunicação para a integridade, etc. Então, a meta, né? E aumentando, tem índices, né? Que fazem a nota das autarquias, da controle do município. É você ter uma nota cada vez maior, aprimoramento do compliance na prefeitura, maturidade do programa, né? Que você tem esse índice de maturidade. Vocês estão vendo? Tá pequeno? Como é que tá? Eu estou acompanhando, principalmente pelo que o senhor está falando mesmo. Não está conseguindo enxergar? Mas tudo bem. O que eu queria perguntar para o senhor também, assim, tipo, é bastante informação, né? Vou ter que sentar e estudar depois o material, e te agradeço o envio. A gente pode tirar dúvida, consultar com calma, depois, porque a gente tem aula com o senhor até segunda-feira, não é isso? Tem, comigo até segunda. Ó, agora vocês estão vendo, turma? Acho que vocês não estavam vendo, né? Não, professor, eu estava acompanhando no celular, tá bem difícil. E agora? Mas tudo bem, a gente acessa. Cartilha de programa de integridade e boas práticas. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim, obrigada. Vamos lá. Então, esses eixos, né? Ó, termo de compromisso e alcance dos resultados, participação da auto-administração nessas ações, né? Pelo menos um semestre, ações do conjunto do curso de ética no Centro de Informação de Controle Interno. Eu trabalhei nisso daqui também, tá? Da Prefeitura de São Paulo. Que até uma escola de governo a gente estava desenvolvendo. Eu trabalhei na Controladoria e no Instituto de Previdência. Eu saí esse ano da Prefeitura de São Paulo. A publicação do programa no site institucional, experiência de gestão de riscos para a integridade, né? Gestão da integridade pública, ó, isso aqui é tudo os eixos temáticos, né? Recomendações emitidas pela CGM Audi, que é a auditoria, as empresas inidôneas, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, entre outras, né? Então, conjunto desses mecanismos, e a partir de 2017, né,
às autarquias uma política de controle interno preventivo. Objetivo, eventuais irregularidades com base na lei anticorrupção e no decreto também, que é municipal. Existem essas metas que eles estão falando, para a maturidade do índice de boas práticas, ou seja, para programa de integridade, 3 níveis, padronizado, integrado e gerenciado, o nível de maturidade, se todos esses indicadores são atingidos, né, padronizado, integrado e gerenciado, aí você tem maturidade, nível integrado, nível gerenciado, comprometimento da auto-administração, cultura para integridade, gestão da transparência, de riscos e da integridade pública. Maturidade também, o índice de governança e integridade é importante, ok? Que antes a gente chamava índice de transparência ativa, acho que eles mudaram a terminologia. Índice de governança e integridade. Inclusive, eu era das pessoas que estavam no desenvolvimento desse ITA na época, né? Do índice de transparência ativa, que agora é esse IG, né? Índice de governança e integridade. Ele pega todas as pastas, todas as subprefeituras, analisa tudo que está acontecendo, tem uma planilha de Excel que você manda, eles respondem quase 100 itens, chato pra caramba, tá? Desculpa falar, mas assim, pergunta tudo. O gestor tem que dar, aí depois a gente vai dar a nota de acordo com o que a pasta informa se ela está atingindo os requisitos. Na época, você vê, não é tão antigo, isso é novo até, né? Mas foi, assim, um alvoroço, porque você está sendo, de uma certa forma, auditado, né? E ninguém gosta, porque daí você tem que ver o que está acontecendo, né? Comprometimento da auto-administração, claro que o gestor tem que falar, prefeito, vice-prefeito, secretário, controlador, procurador-geral, etc., né? Termo de compromisso e alcance dos resultados que você vai colocando, tem controle interno, não tem controle interno. Outro KPI, possui pelo menos 3 servidores, ó, tá vendo? Ele tá dando aqui, ó, tem 3 servidores, sendo 2 efetivos que trabalham na área, é um dos índices da tabelinha, notas positiva. Aí você vai lá, orçamento é destinado à área de controle, tem dinheiro que entra para isso? Nota positiva, pasta, né? Prefeitura, a subsecretaria, secretaria, subprefeitura, e vai indo vários quesitos que eles vão colocando. Outro KPI, são promovidas ações juntos aos conselhos sobre a questão de integridade. Então, tem curso sendo fomentado, tem gente falando sobre isso o tempo todo, está vindo à tona, à baila, essas questões. Código de ética específico, existe um código de ética específico trabalhando sobre essa questão, né? É importante. A gestão e avaliação da área de controle, o que mais? Publicação do plano no site, ele foi publicado da pasta, é um do requisito, positivo. Vocês entenderam, turma? Então, são vários os requisitos, ó. Catálogo municipal de base de dados. Esses dados estão na divisão de transparência ativa de dados abertos, ou seja, tem o portal de dados abertos da prefeitura, está compartilhado lá nesse portal essas informações? Ou seja, o munícipe vai querer consultar, ele consegue, com base no SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, ele vai fazer um pedido na LAI, né, Lei de Acesso à Informação, esse pedido vai chegar no modo administrativo, o pessoal lá dentro vai receber e vai dar a resposta, tem um prazo X para dar a resposta para o cidadão, que é um direito dele, /dever, da administração de promover. Selo de acessibilidade digital, né, a Secretaria da Municipalização, interativa no site de gastos públicos semestrais, você é obrigado a colocar a comprovação, né, transparência de dados abertos e outras questões que acontecem, né, programa de integridade, resultado, dentre outros, tá, turma? Então, eu vou Professor, Oi. Os entes públicos disponibilizam algum tipo de formação para que o cidadão ou profissionais do direito acompanhem essas informações de forma crítica, né, que seja capaz de analisar corretamente, ou mesmo fiscalizar? Sim, ó, o portal dados abertos da prefeitura, ó, tem um aqui, que a pessoa não vai saber muitas vezes ver, né, mas se ela quiser pegar uma pessoa técnica e começar a procurar, vai, ó. Não, mas tem alguma formação, não informação, formação? Como assim, que o poder público forma a pessoa? Não entendi. Que disponibilize, porque um dos pilares do compliance também, porque é diferente
comunicação, de treinamento e tudo mais. Eu queria saber se a parte de treinamento ela é exclusiva só para os funcionários públicos, né, para os agentes públicos, ou se o cidadão tem algum acesso à formação que o capacite a compreender todas essas informações disponibilizadas, entendeu? Sim, o que acontece? A gente tem escolas oficiais do governo, que você está querendo falar é o seguinte: como são dados técnicos, dados sensíveis, não é qualquer pessoa que vai saber interpretar, correto? Então, ela precisaria, teoricamente, de um curso para aprender a entender o que está falando. Exato. Existe algum tipo de curso que a prefeitura ou a União, o Estado fornece? Existem as escolas de governo, né? A ENAP, por exemplo, é a federal, tem a escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo, existem outras escolas de governo, e pode, sim, ser proposto um curso oficial com essa temática, visando pegar na mão, vamos dizer assim, do cidadão, ensinar ele a navegar nos dados abertos, no portal, né? É perfeitamente possível isso, tá? Obrigada. Não é... E acontece, né? É uma das métricas aí que precisam ser observadas para ganhar uma nota maior também nos índices, tá? Enfim, turma, então tem bastante coisa, tá? Para vocês verem, né? Então, já que a gente começou a falar de órgão de controle, efeito prático, a mediação, né, conciliação administrativa, a parte do SEJUSC, nessas câmaras está meio repetitiva essa parte, solução rápida, tal também. Os comitês, a arbitragem, que a gente fala, comissões de renegociação das agências reguladoras, então, ajustes tarifários, revisões de indicadores de qualidade. Então, nas agências reguladoras que nós temos, que as agências reguladoras são autarquias especiais, correto? Então, tem dirigentes que são escolhidos e elas têm uma função a mais que a lei coloca, de dar um norte sobre então, um grau de especificação, de especialidade ainda maior, ok? Então, por isso que ela é uma agência reguladora. Então, ela visa regular. Por exemplo, você pega no âmbito de abastecimento de água. Você vai ter uma agência reguladora que vai falar, dentro daquela matriz hídrica, como funciona, o que tem que ser feito, quais são as regras para você estabelecer uma política pública municipal de água, por exemplo. Entende? O município tem que seguir aquelas diretrizes, o que pode ser comercializado, o que tem que ser preservado, o que tem que ser otimizado. Então, e assim funciona, ela vai dando os comandos. No âmbito de energia elétrica, agora que a gente está falando muito de energia renovável, como que nós vamos ter isso? Como que vai ser regulado a instalação de usina fotovoltaica, de alto posto elétrico no município? Eventualmente chega uma empresa que quer apresentar uma parceria com o poder público nesse sentido. Como que nós vamos fazer isso? O que o setor que regula determina em termos de legislação? Para blindar, para seguir a legislação, para implementar essa solução no município, tá? Então, são vários pontos aí que podem ser trabalhados. Beleza, turma? Então, acho que era isso, tá? Que a gente tinha para falar hoje, é bastante coisa. Então, Andréia, pega o material, dá uma olhada. Esses índices também, eu vou mandar para vocês o programa de integridade no e-mail, tá? Para facilitar. Tá, professor, obrigado. É bastante coisa, hein, professor? Bastante coisa, mas vocês estão Muito. gostando? Bastante. Que bom. Amanhã é com o senhor de novo? É comigo de novo. Ó. E segunda também. Andréia, Fuseana e tem mais uma, Ana Lúcia, né? Não, sou eu, a Ana Lúcia e a Ana Fuser. É que eu tive que acionar em outra forma, não estava conseguindo ler, professor. Então tem mais uma Andréia Romero aí, é isso. Sim, mas qual que é o da Ana Lúcia? Não tem, né? O e-mail dela tinha falsado aquela hora. Ah, ok, Ana. A Aline não veio hoje, mas ela também está frequentando. Então, obrigado, turma. Até amanhã, tá? E a gente dá a sequência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Também.